A gente fala muito de política, vai falar de política. A gente fala muito de economia, vai falar de economia hoje. Problemas do Brasil, temas policiais, de tudo um pouco. Por trás dos assuntos, sempre tem um deles que mobiliza, você com certeza, me mobiliza essa mesa, mobiliza a Band News FM, que é a educação, né? A educação, quando você, por exemplo, faz um bom curso, quando alguém faz um bom curso, aquilo é muito bom para aquela pessoa, né? Você faz um bom curso de computação, ciência da computação, você faz um bom curso de medicina, um bom curso de engenharia, um bom curso de administração, você vai ter uma vida mais promissora do que se você não fizer um bom curso. Então, individualmente, fazer um bom curso de graduação, fazer uma boa escola, ter uma boa escola no ensino médio, no ensino fundamental, vão dando aquelas bases, né, necessárias, os pilares para você poder construir uma carreira promissora. Então, individualmente, é bom, é fundamental. Para um país, esse conjunto de pessoas conseguindo isso muda o país de patamar. Então, países onde o nível de ensino é muito elevado, é inacreditável o que acontece com o índice de desenvolvimento humano, as relações sociais, o comportamento ético, o resultado econômico, o crescimento do PIB, a renda per capita. É uma coisa impressionante. Países com educação melhor são mais ricos, são mais desenvolvidos, são mais avançados e mais organizados do que o nosso e do que outros países que não atingiram esse patamar. E para onde a gente olha, a gente vê problemas no ensino no Brasil. Para onde a gente olha, pode procurar também bons exemplos. Infelizmente, a taxa de bons exemplos não é suficiente para mudar o cheiro da água. A taxa de bons exemplos não é suficiente, para poder garantir uma mudança da qualidade do país como um todo. O jornal O Globo traz hoje uma reportagem falando sobre engenharia. A engenharia, ela forma, junto com matemática, ciências da computação, um setor importante, que é aquele setor que é essencial para o progresso de um país. Alguém vai dizer, qualquer curso é essencial. Não, qualquer curso é muito importante, mas alguns são essenciais, né? Não vou falar de medicina, que é essencial, mas eu estou falando forma a engenharia, um pacote do setor que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, são essenciais para o progresso nacional. E a reportagem de hoje mostra que o número de alunos de engenharia caiu, mas não caiu proporcionalmente. Tem um número maior de matriculados, mas como a população cresceu mais, o número proporcional de matriculados é menor. Não, caiu em números absolutos. Em 2015, a gente tinha 1.250.000 e tantos mil alunos matriculados em engenharia e agora a gente não tem 900.000. Então a gente perdeu alunos, as pessoas não querem estudar engenharia. Então você imagina um país que não quer ter engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro de produção, engenheiro de alimentos e todas as engenharias que você puder imaginar. Uma ou outra pode crescer, mas as engenharias estão perdendo. E isso é o quantitativo. Só que a gente também tem um problema qualitativo. E aí não é o qualitativo só da engenharia. É o qualitativo dos cursos superiores no Brasil, o que é um problema. Porque a gente deveria estar ganhando qualidade e a gente está perdendo qualidade. A gente tem no Brasil mais de 2.500 instituições de ensino superior. O grosso, quase 90%, 88%, privadas. Então, o ensino superior no Brasil é privado, não é público. Público é um pedacinho pequeno, 12% é público. Aí, quando você pega o número de vagas, a coisa fica mais séria ainda, porque a rede privada tem 96% das vagas. Olha isso. Então, nós temos 88% das universidades, das instituições de ensino superior, nem todas são universidades privadas, sendo que 95% das vagas
são privadas. É muita coisa. Então, a gente tem que olhar para isso. O que o governo fez recentemente? Deu um toco no EAD, primeiro toco no ensino à distância, que era uma coisa assombrosa, porque o volume de vagas em EAD era, não vou chamar de criminoso, porque não tinha crime nenhum, mas é um atentado você imaginar que você pode formar as pessoas por EAD, mas ainda falta atacar a qualidade. Por exemplo, você imagina que todos, não importa o curso que o estudante vai seguir, que curso superior ele vai seguir, ele vem de um ensino médio, que é um ensino médio público, o grosso do ensino médio, assim como o ensino fundamental, público. Então você sai do ensino público e vai para o ensino privado, né? Mas no ensino público, o nível está baixo, o ensino médio, o ensino fundamental. Então olha que coisa interessante, a gente já falou disso aqui, mas vale a pena sempre a gente relembrar. No terceiro ano do ensino médio, um estudante de 15 anos, 16 anos, deveria saber fazer os seguintes cálculos. Se 5 livros custam R$ 75, quanto custam 8 livros? E a maioria não sabe. Pensa nisso. Se 5 livros custam R$ 75, quanto custam 8 livros? E a maioria das pessoas não tem como responder isso. A resposta é R$ 120. Não sabem. Quanto é 3/4 mais 3/6? A maioria não sabe. 3/4 mais 3/6. Quanto é 15% de 200? Por que a maioria das pessoas não sabe? Porque não aprendeu. Agora, elas não aprenderam porque elas têm déficit cognitivo. Elas não aprenderam porque elas não são inteligentes. Elas não aprenderam porque o sistema não ensina. Então, você imagina professores que não conseguem ensinar uma população. Aí essa fatia da população que não consegue entender isso vai para os cursos superiores. O que acontece quando elas saem do curso superior? O médico, ele não sabe fazer diagnóstico de diabetes, ele não sabe interpretar uma radiografia, ele não sabe ler uma mamografia. O que acontece no curso de pedagogia? Que a maioria é EAD e que agora eu espero mude. Eles não sabem quais são as teorias educacionais, eles não sabem se comunicar com os alunos, eles não sabem se comunicar com colegas, não tem nem colegas na faculdade, porque não estudam em casa. Eles não conhecem técnicas de gestão de projetos, que é uma coisa básica, no fundo, no ensino de pedagogia. Não conhecem o funcionamento de políticas educacionais. Esse é pedagogia. Bom, e o camarada que se forma em direito, né? O que acontece? É uma coisa inacreditável no caso do direito, né? No caso do direito, para vocês terem uma ideia, a OAB, a cada 3 anos, ela dá um reconhecimento, uma nota, um selo chamado OAB Recomenda, para os cursos que são razoáveis. Você tem quase 1.900 cursos no Brasil. No último, que foi o ano passado, 198 receberam o prêmio, o selo, 198 de 1.900. Olha lá o negócio da matemática de novo, né? Pouco mais de 10% dos cursos de direito receberam o selo da OAB, dizendo, esse aqui eu recomendo. O que esse pessoal não sabe? Não tem noções de contrato, noções de direito de família, não sabe o básico de garantias individuais que estão na Constituição, separação de poderes, questões sobre prazo processual, se atrapalham todo com isso. Direito, hein? Isso que eu estou falando é ridículo de simples. Aí você vai para o cara que estuda administração. O que ele não sabe? Ele não sabe fazer fluxo de caixa, ele não entende de custos, não entende de receita, não sabe fazer meta, não sabe organizar processos, não sabe liderar a equipe, não sabe motivar colaborador. Pô, esse cara vai ser o quê? Ah, eu tenho o curso de administração de empresas. Tá, mas o que você vai administrar? Não consegue? Aí vamos para a engenharia. O sujeito não consegue lidar com um Excel
um pouco mais complexo, que é uma coisa simples para um estudante de engenharia, um recém-formado de engenharia deveria saber. Não sabe lidar com custos, com orçamento, não sabe calcular a viabilidade econômica. Então você imagina um país que finge que tem curso superior, que tem alguns cursos superiores de alta qualidade, que tem entre suas instituições, entre seus cursos, alguns que são realmente diferenciados, muito bons, reconhecidos internacionalmente. Mas o problema não é o reconhecimento internacional de uma meia dúzia. O problema é o desconhecimento absoluto dos que se formam na esmagadora maioria dos cursos no Brasil. A gente tem empresários enriquecendo, donos de faculdade, a gente fala dos bancos, né? Mas a gente tem empresários, donos de faculdades enriquecendo, bilionários, andando de jatinho para lá e para cá, às custas de um grupo de milhões de pessoas. Você tem 9 milhões de pessoas matriculadas aí, todos os anos. E essas pessoas pagam na suposição, mas não na certeza, infelizmente, na suposição de que elas vão aprender, de que elas vão conseguir receber de volta, na forma de uma carreira bem-sucedida, aquilo que elas, seus pais, estão investindo. E nós todos, porque você tem os programas sociais, você tem também as universidades públicas. E esse ecossistema todo não está produzindo um país mais bem informado. E as pessoas estão começando a desistir em alguns casos. Ou então, em outros casos, as pessoas estão se enganando. Como acabei de falar o exemplo do direito, em que 1.900 universidades só conseguem extrair 198 selos de qualidade da OAB. O resto, se a OAB não recomenda, você acha razoável você colocar seu filho lá? Você acha razoável você se matricular? Um bom aluno, um excepcional aluno, pode superar as dificuldades de uma escola média. Mas é muito difícil um aluno médio conseguir ter um desempenho excepcional numa escola ruim. E essa é a combinação que a gente tem hoje, tanto no ensino fundamental e médio, como a gente está vendo também no ensino superior, com notas baixas. E a gente vê o seguinte, as notas das escolas, por exemplo, em abril, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes mostrou o seguinte, na engenharia mecânica, por exemplo, metade dos estudantes, dos alunos, se enquadra nos conceitos 1 e 2, que vai até 5. Na engenharia civil, 44% das graduações ficam abaixo da nota 3, que vai até 5. Peraí, então se eles estão estudando em faculdades de padrão 1 e 2, faculdade do máximo padrão 3, como é que eles vão ser padrão 4 e 5? Como é que a gente vai conseguir disputar com as grandes concorrências que a gente tem lá fora? E isso se reflete na engenharia nacional. Engenharia nacional que tomou uma pancada na Lava Jato, a engenharia nacional vai ter que se valer dessa mão de obra. Como é que vai ser? Como é que a gente vai recuperar o tempo perdido? Como é que a gente vai crescer no Brasil? Quem é que vai produzir as obras de infraestrutura com qualidade, etc.? Quem são os professores dessas faculdades? Quem são os recém-formados dessas faculdades? Então, quando a gente olha esse conjunto, é um conjunto extremamente preocupante, razão pela qual eu quis trazer para cá hoje esse tema educação olhado por esse ângulo. Eu não sei se você concorda com a avaliação, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.